queridos amigos desta casa e de outras que estão já presentes, além dos internautas que nos assistem, que possamos nesta noite dar um mergulho reflexivo em nossas vidas. Alguém aqui presente, todos nós, já passou por algum problemão? Ou por algum problema qualquer, nem que seja um probleminha, ou passou por uma grande dor, uma grande perda, uma dor qualquer, nem que seja uma dorzinha, uma dor de dente, uma dor de ouvido. Será que alguém já passou por isso? Com certeza, né? A gente pode imaginar sim. Passamos por problemas e passamos por dores, das maiores até mesmo as menores. Mas vamos pensemos juntos, vamos provocar essa reflexão juntos. Imaginemos um mundo sem doenças, um mundo sem guerras, um mundo sem tristezas, sem dores, um mundo sem fome, um mundo sem qualquer flagelo. Vamos imaginar este mundo. Isso é sonho ou realidade? Esse é um momento reflexivo. Sonho ou realidade este mundo? Existe? Há aproximadamente 2017 anos, esteve aqui o maior ícone espiritual que a humanidade teve conhecimento, que ficou registrado na história, que trouxe, na sua figura simples, singela, convidando inicialmente aqueles homens mais simples da estrada, do caminho, pescadores, e com sua linguagem simples, humilde, paciente, persistente, trouxe para nós, com suas palavras, com o seu apostolado, com a sua conduta, a verdade deste mundo que imaginamos ser imaginário. Quando a gente provoca do mundo sem problemas, de um mundo sem dores, sem sofrimento, que a gente muitas vezes imagina é utópico, porque afinal de contas nós vivemos num mundo assim. Mas Jesus veio trazer a ideia de que esse mundo existe e nos traçou o caminho para conquistar esse mundo. O que é que acontece? Jesus sabia do que iria passar, dos problemas que iria enfrentar. Na sua sabedoria espiritual, sim. Mas precisava trazer a ideia deste mundo. O que é que acontece? A humanidade, além de ainda não compreendê-lo, ainda crucificou-lo, né? Mas Jesus trouxe a ideia deste mundo e nós vamos entender que mundo é este. Aqui nós estamos. Aqui foi um retrato aqui que a gente pegou da Terra, do continente americano, né? Está aí a América do Norte, Central e a do Sul. Mas para a gente entender
que todos nós estamos imersos neste mundo. Foi muito oportuna a leitura de Elton no começo, porque nos falava exatamente dos problemas que nós enfrentamos e que nós precisamos, a partir daí, fazer luz diante dos problemas que nós enfrentamos. Como é que nós vamos enfrentar os problemas se nós não enfrentarmos? Se nós não o vencermos? Então, na Terra, que nós vimos na última vez que estivemos aqui, ela teve seus períodos. O período primário, de toda a formação do planeta. Nós estamos agora num período de um mundo de provas e expiações. Antigamente era um mundo, a Terra, um planeta primitivo. Agora a Terra é um mundo de provas e expiações. Daí porque nós enfrentamos toda uma sorte de problemas e dificuldades e dores. Afinal de contas, estamos agregados à Terra exatamente. Estamos agregados à Terra pela necessidade, pela afinidade que temos, pisamos o seu solo, temos uma intensa relação com este planeta, não somente fisicamente, porque nós estamos agora revestidos da matéria, todos nós. Existem aqueles que estão agregados, que estão espiritualmente ligados à Terra sem a matéria, são os espíritos, no caso, os seres inteligentes da criação que estão sem a matéria ou desencarnados. Então, se nós estamos neste planeta, na Terra, com toda uma característica que ela ainda o traz, todos nós sofremos as ações, as leis próprias deste planeta. Por isso que nós vemos toda uma sorte de diferenças entre cada um de nós. Nós acabávamos de ver isso no curso com relação às nossas diferenças. E agora a confirmação do que nós temos. Desde o instante que nós acordamos, abrimos os olhos, no momento do parto, nós vamos ver um mundo diferente. E aí a gente começa a se perguntar o porquê de tantas diferenças. Aproximadamente não, no dia 18 de abril de 1857, este panorama para nós mudou. A forma como nós enfrentamos os problemas que nós elencamos, ou que nós vamos enfrentando a cada dia, mudou para nós. Falávamos também há pouco tempo da grande importância para todos nós da doutrina espírita. Graças à grande colaboração de Kardec nos seus estudos, hoje nós temos essa contribuição que a doutrina faz da intensa relação entre o mundo dos espíritos e o mundo físico ou o mundo material. O Livro dos Espíritos, contendo suas 4 partes, a primeira parte das causas primárias, onde vai estudar toda a formação do universo, que a gente pode ter no estudo da Gênese. Em seu segundo livro, que fala da vida espírita, ou da intensa relação de vida dos espíritos no mundo espiritual, nós vamos ter em sua terceira parte o Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem estudado nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente das leis morais e das máximas de Jesus. A quarta parte do Livro dos Espíritos trata das esperanças e consolações que a gente pode estudar no livro Céu e Inferno. Então, o Livro dos Espíritos traz em si, que eu faço até uma referência ao estudo da quarta-feira, acho que Elton, que você faz do Livro dos Espíritos, até um convite aqui a todos que ainda não puderam participar ou desejam participar. É um estudo importantíssimo da doutrina espírita, é um livro base e que traz assim essas 4 partes que a gente pode estudar nas obras demais da doutrina espírita.
Mas aqui eu gostaria de fazer referência à terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a vida, né, as máximas de Jesus, todo o conhecimento moral que ele nos trouxe, ou seja, para nós como um roteiro seguro para o enfrentamento nosso de cada dia. É um livro que tem que ser, que a gente tem que trazer conosco diariamente. Que a gente tem que acordar e ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente tem que dormir com o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente tem que reservar um dia da semana, junto com a família, para ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para onde formos, esse deve ser o nosso código de conduta, nosso código de conduta moral, né, que vai nos nortear nos enfrentamentos diversos de problemas, não somente interiores, como o que nós enfrentamos no dia a dia. Aqui em João 18, 33 a 37, porque nós hoje estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de meu reino não é deste mundo. Aqui o célebre contato de Pilatos com Jesus, quando Pilatos traz aquela célebre pergunta: vós sois o rei dos judeus? Jesus responde: se o meu reino foste deste mundo, eu convocaria os meus súditos e ele não me deixaria cair nas mãos dos judeus. E Pilatos pergunta: vós sois rei? E ele diz: você está dizendo que eu sou rei, mas o meu reino ainda não é daqui. Isso ficou registrado na história, porque Jesus vem exatamente sabendo daquilo que iria enfrentar, mas que vinha semear, como bom semeador, não é, acerca de um reino posterior. E traçou com todo o seu código de conduta a necessidade que teríamos que enfrentar para adquirir este reino tão prometido. Porque em todos os instantes da sua vida, ele se referia sempre a esse reino dos céus, que muitas vezes foram confundidos como o reino do céu, de um lugar celeste. Mas, na verdade, o reino dos céus a que Jesus se referia era exatamente o estado de consciência espiritual que poderíamos adquirir a partir do momento que pudéssemos ir enfrentando as nossas dificuldades. O meu reino ainda não é daqui. Ou seja, Jesus sabia que havia necessidade de que a humanidade inteira em si pudesse aprender acerca desse estado de consciência feliz que necessitávamos, né, para chegar lá. Aqui, para a gente perceber que desde o Velho Testamento, em Zacarias 9:9, é claro que Isaías, né, Miqueias, traz vários momentos de referência à vinda do Messias, porque se esperava um rei, né, vindo com toda a sua pompa de reinado. Mas aqui em Zacarias ele fala exatamente da figura humilde deste rei. Quem tiver a curiosidade, vai lá. 520 anos antes da vinda de Jesus, Zacarias já falava da vinda de um Messias que viria num jumentinho trazer, com a sua humildade, né, o reinado de que a humanidade necessitava. Isso está em Zacarias 9:9. Na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta, e a gente já viu isso aqui na outra oportunidade que nós tivemos: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A pergunta é a pergunta mais simples, mais curta do Livro dos Espíritos, que é: vede Jesus, ou seja, Jesus, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Aí a gente pergunta: como é que Jesus, como guia mais perfeito que Deus nos ofereceu, né, para
que a gente pudesse modelar as nossas experiências a partir dele, né? Por que ele tinha, por que ele era o modelo, como é que ele tinha esse conhecimento, né, tão profundo para trazer para todos nós. A gente coloca aqui como a visão cósmica de Jesus, a visão cósmica do Cristo. Se eu perguntar aqui a quem está na primeira fila, seu Lúcio, se eu perguntar seu Lúcio, quem está lá na última fila das cadeiras, ele não vai saber dizer. Por duas razões. Pelo o nível que ele está aí, que é o mesmo nível do último da fila, como também a direção do seu olhar para cá. Mas Jesus, ele tinha uma superioridade moral, espiritual, tal, que ele antevia, ele já percebia, né, na sua grandeza, tudo o que iria nos ocorrer. Então, o tipo mais perfeito para nós, pela sua ascensão espiritual. Então, já percebia de antemão, né, cada uma das nossas fraquezas, cada uma das nossas necessidades, cada um dos nossos problemas e sofrimentos. Mas aí eu coloco, qual é a síntese dos ensinos de Jesus? A regra áurea. Quem lembra aí dos estudos, aqui na Seja, ou em casa, ou em outras instituições? A regra áurea de Jesus sintetizou. Porque a gente podia, percebe que já estiveram outros companheiros aqui presentes, inclusive Denise, falando do Sermão do Monte, né? Muitas vezes nós tivemos essa oportunidade de ler, estudar, compreender o Sermão do Monte, e vimos que Gandhi foi um dos que colocou o seguinte: se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e restasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Aqui a gente faz uma síntese até mesmo do Sermão da Montanha. Qual é a síntese dos ensinos de Jesus? A regra primeira: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande desafio para todos nós, né? Como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não entender essa lógica dos ensinamentos de Jesus, a gente começa a se preocupar. Porque esse mergulho que a gente convida a todos nós a fazermos para nós mesmos, um mergulho reflexivo da nossa conduta, passa por esta lógica de entender Jesus. A gente precisa entender, porque muitas vezes a gente distancia a importância que este maior modelo que é para nós, da nossa prática diária. Se a gente não compreender como a gente enfrentar os problemas, né, da vida cotidiana, que é diversificado, que é variado, que para uns é um problema pequeno, para outros é um problema maior, uns vão sentir um calor maior, outros vão sentir mais frio. A Terra em si passa por situações, né, próprias do seu tempo. Então, entender a lógica dos ensinamentos de Jesus passa exatamente para entender, introjetar estes conhecimentos na nossa prática diária. Quando a gente fala da realeza de Jesus e de tudo quanto Ele nos trouxe para se preparar para este mundo, né, que Ele nos prometeu, né, de viver, a gente precisa fazer algumas perguntas. Ou seja, quem sou? Nós somos, como a gente viu na última vez, quem estuda o Livro dos Espíritos, Elton, está aqui todas as quartas, né, para esmiuçar esse conhecimento também para nós. Na questão 76, somos os seres inteligentes da criação. Passamos por todos os estágios evolutivos, hoje nós estamos, né, individualizados, com o nosso livre-arbítrio ainda, né, limitado, mas somos e adquirimos a individualidade e a inteligência. Então, quem sou? Né? Espíritos, agora, momentaneamente revestidos da matéria, né? Que podemos também, presentemente, estar sem a matéria. E qual é o meu objetivo no mundo? O meu objetivo no mundo
está exatamente promover o progresso meu e do mundo onde eu vivo. Toda a nossa atuação diariamente se faz com esse objetivo: promover o progresso do mundo onde vivemos. E para onde eu vou? Se eu adquiro a consciência, se eu estou liberto, se eu tenho a inteligência, se eu promovo as minhas ações no mundo para o seu progresso, eu vou levando esse mundo e me levando a estados cada vez mais conscientes, despertos, né? Ou seja, promoção da felicidade nossa e do mundo onde eu vivo. Aí a pergunta: nós desejamos a felicidade? Alguém aqui presente deseja a infelicidade? É claro que não. Todos nós promovemos, agimos no mundo com o fim de sermos felizes. Embora que muitas vezes nós temos posições equivocadas, né? Temporariamente equivocadas, mas nós pensamos em promover a nossa felicidade e a felicidade do mundo onde vivemos. Então, desejamos sim a felicidade. E que mundo queremos? Nós sabemos existir dois mundos: o mundo material e o mundo espiritual. Na verdade, a reflexão que nós fazemos é que, na grande maioria das vezes, nós priorizamos o mundo físico e não percebemos que o mundo onde nós vivemos, né, estamos nesse instante revestidos da matéria. Elton, Leidson, João, seu Lúcio. Então, nós estamos vivendo o momento do mundo físico, material, que é temporário. O mundo real é o mundo de onde nós viemos, e aqui é a nossa escola. Na grande maioria das vezes, nós priorizamos o mundo físico. E o que é que acontece conosco? É que muitas vezes nós nos frustramos. Nós vivenciamos um mundo que é temporário e, de repente, ele pode não existir mais. Se a gente não começar a perceber e fundamentar a nossa vida, né, na ética, na filosofia e na moral de Jesus, nós começamos a entender que Jesus está muito distante desta realidade. Na maioria das vezes, nós temos Jesus, né, ou fixado na parede, ou pendurado nos nossos pescoços, né, ou fechado num livro. Se a gente não assumir, né, nas nossas condutas a vida tal como Jesus faria se estivesse em nosso lugar, o que Jesus faria se estivesse nesse instante? Então a gente começa a entender a importância de Jesus em nossas vidas. Mas onde encontrar essa fundamentação? Para que a gente possa se embasar nessa ética, na filosofia e na moral de Jesus. Onde é que a gente pode encontrar? Onde é que a gente pode fazer com que a nossa bagagem esteja cheia para essa viagem? No livro que a gente acabou, né, de perceber, que traz em si todo o seu ensino moral, né, fundamentalmente ético, religioso, e que nos leva a essa compreensão de qual deve ser a nossa atitude perante a vida. Por isso que dizíamos, né, a importância do Evangelho ser trazido conosco em qualquer instante das nossas vidas. Viver Jesus em plenitude. Como é que a gente pode viver Jesus em plenitude? A gente percebeu que Ele é o nosso modelo e guia, percebeu que Jesus tinha essa visão cósmica, né, dos nossos problemas, mas como é que a gente pode fazer para que a gente possa realmente assumir esse papel de viver Jesus em plenitude? Como é que a gente vai, sabendo das doenças que nós temos, de um amigo que nós temos, de um
adversário que nós temos, que nos instiga, para que a gente possa, né, naquele instante, perceber e pensar: o que Jesus faria em meu lugar? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente se livra de tudo quanto atrasa a nossa felicidade? Porque, às vezes, acontece da gente começar a pensar: eu desejo tirar da minha frente tudo o que me atrasa, para que eu possa vislumbrar um mundo cada vez melhor. Como é que a gente pode ir tirando essas cascas que nos pesam? Porque, como dissemos, estamos na terra, passando pelos problemas, um mundo de provas e expiações, sentimos o peso dos nossos problemas que nós mesmos, né, plantamos e colhemos hoje. Mas como é que eu vou sair? Como é que eu vou começar a vislumbrar e respirar esse clima de viver Jesus em plenitude? Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos, questão 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? Duas coisinhas que talvez nenhum de nós tem. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, nós ainda estamos, né, trazendo dentro de nós, se não muito, mas os fragmentos dessas duas chagas que nos atrasam a percepção da felicidade que precisamos. Isso está na questão 785. Aí, a gente quer felicidade, a gente deseja um mundo melhor, a gente deseja ser mais tranquilo, a gente quer tirar o orgulho e o egoísmo da nossa frente, a gente quer respirar melhor. Quais são os bens que nós estamos levando conosco? Quais são os bens que nós precisamos levar adiante? Fazer outra pergunta. Vamos supor que a gente sonhou com uma sequência numérica de 6 dezenas. O que é que nos vem à mente? A gente sonhou com uma sequência numérica de 6 dezenas. Será que no dia seguinte a gente não correria lá para as casas de apostas para arriscar, acertar ali num prêmio acumulado de milhões de reais? Eu acredito que sim, e seria muito lógico isso, né? A gente sonhou, eu vou arriscar. Jesus esteve conosco fisicamente, não foi em sonho, não precisou dizer códigos numéricos, mas traçou para a gente todos os passos para essa riqueza real. Ele nos falava: eu venho trazer, né, a importância, ajuntai tesouros na terra, daqueles tesouros no céu, os tesouros que a traça não consome, não come, de que o tempo não consome nem a ferrugem corrói, que os ladrões não roubam. E que tesouros são esses? Aqueles tesouros que a gente leva muito além, né, do nosso mundo real, do nosso mundo físico. Então ele veio, traçou para nós o código para a conquista desse tesouro de um mundo real, de uma riqueza real. Mas para isso, não era mágico, não era num simples passe de mágica ou de uma aposta que iríamos conseguir este tesouro. Da sua realeza, ele fala que para isso será dado a cada um segundo as suas obras. Aí a gente começa a entender que Jesus falava de quê? De trabalho. Para alcançar esse reino cada vez mais, né, consciente, liberto e feliz, precisava, né, de trabalho, a cada um segundo suas obras. E nos deixou traçado o quanto necessitávamos para, exercendo as nossas ações no mundo, conquistar esse mundo. E aí a gente entende que
muitas vezes a gente, não percebendo essa importância do trabalho, a gente retarda, né, a conquista dessa superioridade de consciência que nós necessitamos chegar. A gente começa a entender. Jesus nos ensinou a importância do trabalho, nos deixou gravado, né, a importância de ser dado a cada um segundo o trabalho, segundo as suas obras. Aí a gente entende. Então, qual seria então o verdadeiro sentido da vida? Qual o verdadeiro sentido da vida? A gente falou do mundo físico, falou do mundo espiritual, falou que o mundo físico ele é temporário, né? Ele tem um tempo para ocorrer. De muitas vezes nós fazemos questão de priorizar, né, as atenções para as riquezas ou para os tesouros do mundo físico e esquecemos aquilo que nós levamos. Vamos ver agora um trecho de um depoimento de Rainha de França que aconteceu, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, nas Instruções dos Espíritos, em 1863. Mediunicamente, esse espírito fala: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava. E continua: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática e benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Depoimento de um espírito que foi, não é, detentora de poderes na terra, mas que está no instante de percepção, mostrando para nós, aqui que ainda estamos, não é, aprendendo, nesse momento onde estamos, o verdadeiro depósito de intenção que temos que ter, né? Naquilo que fica, naquilo que vai nos engrandecendo em termos espirituais. São necessárias a abnegação, a humildade e a caridade em toda a sua celeste prática e benevolência para com todos. Com essa mensagem, com a percepção da comunicabilidade dos espíritos, que ao longo de toda a história da humanidade se deu, a gente percebe o grande valor que o Espiritismo tem para nós, como verdade consoladora. Nesse instante, a gente percebe dessa existência entre dois mundos a importância da gente entender que nós somos muito mais do que os nossos problemas que vivenciamos, muito mais do que as doenças que nós trazemos, muito mais do que as escassez que muitas vezes passamos. Nós estamos aqui apenas numa pequena fagulha do tempo que necessitamos, como o nosso colega André Luiz Peixinho falava, né? Que tudo nos acontece por ser justo, merecido e necessário. Nós estamos transitando neste mundo material para adquirir cada vez mais as experiências para um mundo cada vez mais liberto. Mas para que a gente possa caminhar para vivenciar este mundo que necessitamos, para entender a linguagem que Jesus nos traz, para entender a linguagem dos espíritos que já passaram pelas experiências que nós passamos, que já adquiriram a liberdade, a superioridade e que estendem as mãos para a gente, para que a gente possa entender este mundo onde vivemos, precisamos melhorar o nosso padrão vibratório. Aqui eu lembro de Elton, porque é ligado à música, e se a música, o violão, né, o clarinete, o saxofone não estiver afinado, a música sai desafinada.
Então a gente precisa melhorar o nosso padrão de afinação com a espiritualidade, com o mundo que desejamos, com Jesus, para que a gente possa caminhar, transitar, né, cada vez mais para esse nível de capacitação espiritual e entender os problemas onde vivemos. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre angustiado, reclamando, se queixando, que o problema tem que sair da frente da gente. Quantas vezes a gente faz prece pedindo a Deus para que a gente possa se libertar dos problemas, aí quando vem as experiências, os testes, a gente quer fugir deles. Em vez de a gente enfrentar, né, se capacitar para ultrapassá-los, a gente não quer viver os problemas. É muito comum nosso ainda não querer viver os problemas. Aí a gente pergunta, mas nós temos aflições? Passamos por dores, por problemas, por dificuldades? Passamos por problemas, por dificuldades e até para a maior das aflições nossas, que é a questão da morte ou do desencarne. Joana de Ângeles nos fala aqui num pensamento que está no livro Fonte de Luz, no capítulo Aflições Reais, nos dizendo, e isso é um instante em que a gente tem que estar preparado para esses momentos. Por mais se distrai a criatura, um momento chega em que se surpreende com a ocorrência de fatos inevitáveis, que lhe ferem a atenção e que impõem alteração de conduta pelo sofrimento. É um instante de perceber que a gente é assaltado por qualquer instante por problemas, não é? Aí ela diz adiante, a morte é, portanto, uma forma de desestruturação celular que se encarrega de alterar o conjunto material sem destruir a energia que o sustenta. Ela vai descondicionando o problema, descondicionando o instante. A morte é somente uma forma de desestruturação celular, que se encarrega de alterar o conjunto material sem destruir a energia que o sustenta. E diz mais sobre o que é a vida. A vida é o ser espiritual em diferentes estágios, evoluindo sem cessar, a partir da vibração inicial até a angelitude superior. Vimos da outra vez todas as fases, a importância dos estágios do princípio inteligente em todas as formas, né, dos seres existentes, até adquirir a individualidade que hoje nós somos. Então a vida é esse constante, né, é o ser espiritual em diferentes estágios, evoluindo sem cessar a partir da vibração inicial até a angelitude superior. Estamos sempre galgando espaços maiores. Vamos fazer aqui só uma figuração para que a gente possa entender a nossa vida. Eu vou logo dizer, porque tem gente aí que diz o seguinte, que não aguenta mais ouvir falar de trem-bala. Aqui não foi nada a ver com essa história do trem-bala, certo? Mas me veio a imagem de fazer uma comparação com o trem e a viagem desse trem. Uma comparação da vida nossa, né? A Terra aí seria um cenário de nossas atuações. Estamos na Terra atuando. É apenas um cenário. Na casa de meu pai há muitas moradas, assim disse Jesus. Então a Terra seria um cenário de atuação. O que seria o trem em si? O trem seria a possibilidade evolutiva que Deus nos permita para nos levar ao nosso destino. O ingresso no mundo onde vivemos seria o nosso corpo físico. O ingresso seria o corpo físico. A paisagem que nós vamos vendo, né, na viagem seria a história da criatura, de quantas criaturas fizeram aquelas paisagens, né, ao longo de toda a história. As estações seriam os embarques e desembarques nossos, né? E o combustível para a jornada desse trem seria o próprio tempo, com o destino à perfeição. O que acontece na maioria das vezes é que nós desgastamos essa energia do tempo e do corpo, do ingresso. A gente muitas vezes teria tempo, teria condições físicas para chegar no nosso destino em estações mais adiante, mas na maioria das vezes a gente despreza por qualquer razão, né? A gente viu no curso há pouco tempo das energias deletérias, né, que nós mesmos provocamos no corpo a partir dos estados de consciência infeliz, de produção infeliz de pensamentos,
para, não somente a nós, mas para aqueles que convivem conosco. Então, é um instante da gente perceber da importância do corpo físico nesse instante do mundo onde vivemos. E para o nosso destino perfeito que nós precisamos. Aí Joana de Ângeles vem com um pensamento adiante, no mesmo livro Fonte de Luz, quando diz: confia, portanto, em Deus e conduze-te com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que, no momento da morte, estejas preparado para sobreviver em plenitude. Com a doutrina espírita, a gente pode até dizer: a morte morreu. Que coisa mais maravilhosa do que a gente perceber que a gente não vai morrer? Que a gente não vai se acabar? Que coisa mais maravilhosa do que você saber que seu marido não morreu? Alguém pode dizer assim: aquele peste não morreu ainda, não é? Ou que a minha sogra não vai morrer. Aqui é uma brincadeira, porque eu amo a minha sogra, que é a minha segunda mãe. Mas para a gente perceber, a coisa mais maravilhosa, né, que a doutrina espírita nos traz é exatamente perceber que nós não morremos. Estamos nesse instante vivenciando as nossas experiências, as nossas dores, os nossos sofrimentos, até os desencarnes que nós enfrentamos para uma vida, né, que nos espera cada vez mais plena. E o que é que nos compete fazer? O que é que a gente precisa fazer para, percebendo, né, a realeza de Jesus, o mundo que queremos, a felicidade que almejamos, o estado de consciência cada vez mais desperto, o que é que nos compete fazer? Porque é comum, é corriqueiro acontecer que a gente, nas pequenas ações nossas da vida diária, eu vou arriscar que acontece com a maioria da gente. A gente se queixa, ou a gente não se queixa. Qualquer coisinha. Essa roupa não presta, eu não tenho dinheiro, né? O salário não chegou, meu patrão não entendeu a importância do meu aumento. Eita, que calor, é frio demais, o cobertor é curto, ou é rasgado. Essa minha limitação física, ou limitação espiritual, lamentos, lamúrias, queixas. Isso é uma prática nossa, é comum no estado em que nós vivemos. Mas o que é que nos compete fazer? Como é que a gente vai traçar, retirar essa casca que ainda nos pesa, para que a gente possa vislumbrar visões cada vez mais superiores, percepções cada vez mais libertas, né? Onde a gente possa entender que tudo passa, como o próprio Chico Xavier nos dizia, que colocou próximo ao espelho essa frase, para que toda vez que ele chegasse frente ao espelho, ele visse: tudo passa. A alegria que nós vivíamos momentaneamente, as tristezas, tudo passa. Então, o que é que nos compete fazer para que a gente possa entender que os problemas da gente, que a gente falou lá no início, os problemões, os problemas, os probleminhas, as grandes doenças, as perdas, o desencarne, tudo passa. Começar de pequenas ações. A gente falou aqui que, além de tantas doenças que nós vivenciamos no mundo, a gente colocou um vírus letal que é sempre bom lembrar, porque já foi dito isso há muito tempo e ficou gravado na memória de muitos de nós aqui, que é uma coisa que nos assola, que realmente nos deixa para baixo, que nos perturba e que tem que ter um antídoto para a gente vencer esse vírus letal. Não é HIV, não é tuberculose, que é a bactéria, não é nada de doença mais séria, mas é o vírus que a gente falou, não é? Guilherme está lembrado bem, o vírus da muquerela. Vocês, quem está lembrado disso aqui, pode levantar a mão. Quem lembra da muquerela? Muquerela são as 4 iniciais de murmurar, queixar, reclamar e lamentar.
A gente passa por isso quase que diariamente, né? E inconscientemente, a gente indiretamente, ou mesmo sem querer, a gente se depara com as queixas, né? Então a gente precisa criar um mecanismo de evitar esse mal. Murmurar, queixar, reclamar e lamentar. Porque a gente precisa estar cada vez mais preparados, como Divaldo Pereira Franco nos diz, né? Sorrir, amar, independentemente de todas as situações. Joana de Ângeles nos fala, e foi a recomendação dada a próprio Divaldo, quando diz: age de tal forma que deixes um rastro de luz por onde passes. Então a gente começar a entender como é que eu vou entender e por onde eu passar, eu não vou queixar, não vou murmurar, não vou reclamar, não vou lamentar do que nos acontece. Chico Xavier falava quando alguém nos dizia alguma coisa, nos injuriar, falar alguma coisa para a gente, né? A gente colocar a água na boca e contar de 1 até 10. É uma forma que a gente tem para vencer. Aqui, a gente, diante desse vírus, eu gostaria de deixar para vocês um antídoto de como a gente vai vencer. Não sei quem disse, mas Elton deve saber, quem é da música, ou alguém aí que possa até lembrar. Quem canta, seus males espanta. Não é? E eu acredito que muita gente aqui canta. E a gente vai cantar. E se a gente não souber cantar, Elton canta, porque Elton é da música, né, Elton? Mas o seguinte, eu vou perguntar aqui a vocês, quem assistiu o filme Irmão Sol e Irmã Lua? 1, 2, 3, 4, né? 5. Acho que uma dezena de pessoas assistiu o filme Irmão Sol e Irmã Lua. Alguém lembra da melodia? Da música, que ele é um momentinho lá do filme, ele canta. Irmão Sol, Irmã Lua. Quem lembra? Lembra? Pois nós vamos colocar essa melodia aqui, para que a gente possa descondicionar a cada instante novo que a gente tiver oportunidade de se queixar, de reclamar, de murmurar e de lamentar, a gente vai lembrar disso, ok? A música vai ser assim, e vocês vão cantar comigo. Não murmurar, não queixar, não reclamar, não lamentar. Vamos cantar todo mundo junto? Não murmurar, não queixar, não reclamar, não lamentar. Então, quando a gente estiver assim, de frente para alguém que vai nos falar alguma coisa e que a gente quer queixar, dizer, aí você é isso. Não murmurar. E a gente vai chegar, de repente, para o patrão, que vai falar, você fez isso, aquilo, outro. Não murmurar. A gente vai chegar em casa hoje. Chegou atrasado, o marido está em casa. Isso é hora de chegar do centro espírita. Não murmurar, não queixar. A gente não precisa cantar na hora, não. De tanta gente cantar, a gente vai dizer... Isso vai acalmar. Não vai instigar, não vai chegar até o nosso coração o desejo de falar qualquer coisa. Então é uma forma da gente, não tendo a água na hora, como Chico Xavier nos falava, ter pelo menos a ideia da gente suavizar o instante. Então a gente vai chegar hoje, quando a gente chegar em casa, para terminar, se o marido não reclamar, vai ter os pratos para lavar, vai ter coisas para fazer, é a vida. É aquilo que nos reserva de melhor oportunidade para a gente vencer as nossas más inclinações. Certo? Como dizia aqui Allan Kardec no capítulo 17 do item 4, sede perfeitos. Reconhece o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Comecemos pelos gestos mais simples, da forma mais singela que a gente possa fazer. Que a gente possa já ir se preparando, a gente já chegar em casa, quem tem filho pequeno, quem tem filho que ainda vai para a cama, a gente possa lembrar dessa musiquinha. A gente vai se preparando para a prece, a gente vai se acalmando. Muita paz a todos.